É uma das virtudes que eu mais admiro é a perseverança. Ou seja, continuar. Eu sempre digo que fazer, todo mundo faz. Continuar fazendo, para poucos. Então as pessoas começam as coisas e param, começa, para. Mas aquele que persevera até o fim, o que é que acontece? Esse será salvo. A marca do santo, a marca do justo é a perseverança. É não desistir. Amém? Então, louvado seja Deus pela vida do pastor, sua família, da igreja, né, que tem perseverado. E só vai parar quando for para o céu. Amém? Glória a Jesus. Então, amados, o tema é batalhando pela fé. E a palavra batalhar é interessante. Batalhar quer dizer lutar. Teve um homem de Deus chamado Dr. Montbert, que ele fala o que é batalhar. Batalhar é lutar, repare, estando parado sobre uma coisa que é assaltada e que o adversário deseja tirar. Então essa palavra batalhar no original quer dizer isso, é você estar, obrigado amado, é lutar estando parado sobre uma coisa que é assaltada e que o adversário deseja tirar, mas lutar de tal forma para protegê-la e retê-la. Entenderam o que é batalhar? É você, como se você estivesse em cima da fé e o diabo querendo tirar a fé e você está em cima dela. Você diz, não, você não tira não, você não vai tirar não. Em nome de Jesus, você não vai tirar essa fé não. Então essa palavra batalhar é isso. Tem um sentido também de batalhar que é agonizarmos em prol da defesa e promoção da fé. Batalhar é agonizar. É você sentir uma agonia, aquela coisa assim, irmão, não solto, né? Não solto. Minha fé eu não solto. É isso que é batalhar. A ponto de você agonizar. A etimologia da palavra batalhar é exercício militar de combate, irmão. Então é um chamado para a guerra. Batalhar é bater, é golpear. Então é aquela questão mesmo de você arregaçar as mangas da camisa e dizer, não vai não. E Deus está procurando nesses dias homens e mulheres corajosos, cuja fé está no Senhor, amém? Então batalhar não é aquela coisa, vamos batalhar. Não, batalhar é você se armar mesmo, é você dizer, não, Satanás, não. Jesus falou em Lucas que quando eu vier, eu vou achar fé na terra? Diga, vai. Em mim. Ai, irmão, pastor, o pessoal não tomou café não, pai. Vai ou não vai, gente? Vai achar fé em mim, diga, a fé está em mim. Eu não costumo pregar mandando a igreja estar repetindo, mas hoje eu estava orando e disse que era para eu mandar você repetir um monte de vezes, algumas coisas aqui. Eu não prego assim, que não é meu estilo. Mas hoje Deus colocou no meu coração que vocês vão repetir um monte de coisas que eu falar aqui. Se você ler o livro de Judas, você acha 2 vezes a palavra fé. Acha no versículo 3 que nós lemos e acha no versículo 20. E aqui a gente vê 2 coisas da fé. A fé de forma individual, certo? Que alguns chamam de uma fé, eu vou falar e eu explico, tá certo? Uma fé subjetiva, ou uma fé que é confiança. E existe uma segunda fé no versículo 20. Ou melhor, no versículo 3 é uma fé individual, subjetiva. E no versículo 3 é uma fé coletiva, uma fé que os estudiosos chamam de objetiva, que é crenças, doutrinas. Entenderam? Então tem a fé que é confiança e tem a fé que é crenças, doutrina. Em Judas 3 ele está falando de doutrina. Ele está falando de crenças, ele não está falando da sua fé pessoal, não é defender a sua fé pessoal, é muito mais defender a fé como doutrina, crenças. Então lute pela fé, pela crença, pelas doutrinas que você tem. É isso que Judas foi sentindo do Espírito. Ele disse, eu tenho que falar para vocês, para que vocês defendam a doutrina, a fé como doutrina. E aí eu coloquei um monte de coisa aqui, algumas verdades no livro de Judas. Primeira verdade, para nós batalharmos, lutarmos pela fé,
pela defesa da fé, e na teologia a gente chama a defesa de apologia. Apologia é a defesa da doutrina. Então, para que você e eu, a gente consiga batalhar pela fé, a gente precisa, irmão, no versículo 20, diz assim: edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, para você defender a doutrina, você precisa estar com a sua fé boa. E Judas, ele fala no versículo 20 de que edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Em outras palavras, se você não estiver bem, como é que você vai batalhar? Se a sua fé estiver enfraquecida, como é que você vai defendê-la? Como é que você vai defender a doutrina? Se você está com a fé enfraquecida. E eu queria que você desde já pensasse o seguinte, irmão: a gente não vai vencer o mundo pela razão. Nós não vamos vencer o mundo por sensações, pela sensação, pelos sentimentos. Nós vamos vencer o mundo pela fé. Amém? Amém. Pela fé. Não, a Bíblia diz aqui em Judas, fiquei em Judas, né? No versículo 19 diz que os ímpios, eles são sensuais. Então a gente não vai vencer a fé, não vai guardar a fé por questões humanas. É pela fé que a gente vai defender a fé, entende? Então é pela sua fé que você vai defender a sua doutrina. E aí ele diz bem assim: ó, você precisa edificar a sua santíssima fé orando no Espírito. Para mim, orar no Espírito é orar em línguas. Talvez outros pensem diferente, mas para mim, orar no Espírito é orar em línguas. Ou seja, quando você ora em línguas, você vai fortalecendo a sua fé, santíssima fé. Lá na igreja a gente passou um exercício lá para uma turma que a gente está preparando, disse assim: você vai fazer o seguinte, toda hora vaga, tudo que você fazer, se você fala em outras línguas, você vai ficar falando. Você está dirigindo o carro, fala a língua. Você está lavando o prato, fala a língua. Você está caminhando pela rua, fala a língua. Está andando a cavalo, fala a língua. Você vai falar línguas direto se você foi batizado no Espírito e fala em outras línguas. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que em 1 Coríntios 2, 13 a 16, assim, ó, as quais também falamos, Paulo dizendo, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então como é que eu vou defender a fé como doutrina, como crença, se eu tiver com a minha fé individual, né, boa? E uma das coisas que Judas está ensinando é: ore em outras línguas, ore no Espírito, para você edificar a sua santíssima fé. Em 1 Coríntios 14, 4 e 5 fala justamente isso, que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então quando você está orando em línguas, você está se edificando. Eu não estou falando porque é uma compreensão, eu preciso correr, mas é uma compreensão. As pessoas pensam que é para falar língua na igreja e fica falando língua a vida toda na igreja, quando é um culto somente público e com incrédulos, né, é para falar em línguas e ter interpretação. Falar em línguas é para você orar todo o tempo na sua casa. É você dobrar os joelhos, você ficar falando lá com Deus. Aí a gente pergunta: por que as pessoas só querem falar língua na igreja? Porque não fala na rua, baixinho. Porque não fala no ônibus. Então guarde isso. Essa é a primeira verdade. Se você quer salvar, né, você quer batalhar pela fé, você precisa estar com a sua fé forte. E como é que você faz? Uma orientação de Judas é: ore no Espírito. Aí eu pergunto: como é que está a sua fé, irmão? Pergunta para o seu irmão do lado aí. Disse que ia perguntar, né? Pergunta: como é que está a sua fé? Eu não estou falando a sua fé, a sua doutrina, o seu conjunto de doutrina, a sua maneira de entender as verdades de Deus, mas a sua fé pessoal. Como é que está a sua fé? Pergunta de novo. Hoje vai ser assim, pastor. Deus mandou, eu vou fazer. Minha esposa sabe que eu nem gosto disso.
Obedeça, né? Tem essa primeira verdade. A gente quer batalhar pela fé, mas para a gente batalhar pela fé, eu preciso estar com a minha fé santíssima, edificada. No final a gente vai orar para você receber dons de língua, se você quer, e se Deus quiser lhe dar também. A gente vai orar, vai pedir a Ele, certo? A segunda verdade no livro de Judas: se eu quero batalhar pela fé, lutar pela fé, pela defesa da fé, eu preciso saber quem eu sou e o que eu tenho. Eu tenho que saber quem eu sou e o que eu tenho. No versículo 1 de Judas, ele diz assim: vocês são chamados, queridos de Deus Pai, vocês são conservados por Jesus Cristo. Chega, enche o peito da gente. Quem é você? Eu sou chamado. Eu sou um querido de Deus. Não vai edificando? Judas estava usado pelo Espírito. Começou, é um livro pequenininho, mas fala muita coisa, irmão. Eu sou um chamado de Deus, no versículo 1, querido de Deus Pai, e eu sou conservado por Jesus Cristo. Jesus me conserva. Já viu uma coisa de conserva? Bota na conserva para não estragar. Jesus bota a gente na conserva dele, fica na conserva lá, não estraga, não estraga. No versículo 3 diz: eu vou falar acerca da salvação comum. Nós somos salvos. No versículo 17 e 20 diz que nós somos amados. No versículo 2 ele diz assim: você tem a misericórdia, a paz e o amor, e que esse negócio se multiplique. No versículo 4:17 ele fala que nós temos a revelação, ou seja, tudo já está escrito. No versículo 24 ele diz que você tem a certeza que você não vai cair. Está lá escrito: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. No versículo 14 ele diz que nós temos a certeza da vinda do Senhor. Aleluia. Então, para eu batalhar pela fé, eu tenho que saber quem eu sou e o que eu tenho. O que é que você tem, irmão, da parte de Deus? Quem é você? Pergunta ao seu irmão: quem é você? Quem é você? Se você não sabe nem quem é você, você vai fazer o quê? Então aqui o texto diz, só para... Eu sou um chamado de Deus. Eu sou querido de Deus Pai. Eu sou conservado, pastor, pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sou salvo. Ô glória, isso vai enchendo a gente, né? Eu sou salvo. Deus já me deu misericórdia, paz, amor, e ainda mais ele disse: multiplique. Deus deu e multiplicou. E por aí vai, irmãos. Terceira verdade: para que eu batalhe na fé, eu luto pela fé e eu vença, eu preciso saber quem é Deus. Aleluia. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus? Eu vou batalhar por uma coisa que é de Deus, aí eu não sei nem quem é Deus. Quem é Deus? Às vezes a gente pensa que Deus e o diabo tá no páreo. Meu irmão, não está não. O diabo não é inimigo de Deus. Ele é inimigo da gente. Porque ele não dá um caldo. Deus dá uma rasteira nele, puxa ele, dá um nó. Ele não aguenta nada. Se você conhece a Bíblia e conhece Deus, você vê que Satanás, na verdade, é um pobre coitado diante de Deus. Ele é inimigo nosso. E a gente precisa de Deus para vencê-lo. Mas Deus não o Satanás não dá nada para Deus, irmão. E para eu batalhar pela fé, eu tenho que ter isso. Rapaz, meu Deus é maior do que meu inimigo. Ele é maior do que meu inimigo. Porque senão eu não vou entrar na briga nada. Eu vou entrar na briga sabendo que quem está aqui, que está dando tá na retaguarda aqui, né? É todo poderoso. E o texto diz, no versículo 24, chama Deus de poderoso. No versículo 25 ele diz: ao único Deus, Salvador, Ele é Salvador, Ele é o único Deus, não existe outro Deus, Ele é Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor. Seja a glória é dele, a majestade é dele, o domínio é dele, o poder é dele, antes dos séculos, agora e para todos sempre, amém. Quem é Deus? Então, para eu batalhar na fé, eu preciso saber quem é Deus, quem é meu Deus, quem é o seu Deus. Saia daqui, nunca mais você pense que o diabo e Deus estão brigando.
Deus está na frente do diabo, não sei quantos milhões de quilômetros na frente. Mas é verdade isso que eu estou falando. Às vezes a gente pensa que o diabo está fazendo as armadas dele e Deus vem consertando. Deus já sabia de tudo antes de tudo acontecer. Claro que aí é para estudar, né? Já viu aquele símbolo yin yang? Já viram? Que tem aquele negocinho, um preto e um branco, e no branco tem um preto, no preto tem um branco. É um negócio mais pro lado dos orientais, é o yin yang. E sabe o que o yin yang quer dizer? Quer dizer que há um equilíbrio entre o bem e o mal. E que todo bem tem uma pontinha do mal e todo mal tem uma pontinha do bem. Isso é satânico. Se você usa isso, não use mais não, isso é satânico. É um símbolo satânico. Nunca o bem e o mal estão equilibrados, nunca. O bem é muito maior do que o mal. E o bem de Deus nunca tem mal nele. O bem de Deus é bem mesmo, é bem, 100% bem. E Satanás não tem nada de bom em Satanás. Satanás é todo mal. Ele é intrinsecamente mal. Ele não gosta de ninguém, ele não gosta nem dele. Até os servos dele, aqueles que ele usa por muito tempo e até exalta, depois ele estraga com aquela pessoa, ele esgana a pessoa, porque ele é mau. Ele não gosta de ninguém. Então não há equilíbrio entre o bem e o mal. Não há equilíbrio entre Deus e Satanás. Deus é infinitamente maior. E aí Judas está dizendo, batalhe pela fé, pela doutrina que esse Deus lhe entregou, confie nele. Entre nessa parada confiando em Deus. Quarta verdade. Para batalharmos e lutarmos pela defesa da fé, a gente precisa saber o que temos que fazer. Então eu já sei quem é Deus, sei quem eu sou, sei que a fé, a fé como doutrina, precisa da fé individual, né? Eu preciso estar bem espiritualmente. Agora eu preciso saber o que né? Que Deus quer que eu faça. Como é que eu vou trabalhar, né, para guardar a fé? Aí o versículo 21 diz bem assim: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu preciso conservar o meu amor. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Deus ama a gente com um amor incrível, irmão. Deus ama você. Deus ama a gente. E a gente precisa estar nesse amor, entendeu? Eu preciso estar nesse amor. No versículo 21 ele diz bem assim: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu preciso conservar-me no amor de Deus. Eu preciso relaxar no amor de Deus. Deus me ama. E Deus não me ama porque eu sou bonzinho. Deus não me ama porque eu sou o cara. Deus me ama porque Ele quis amar, ponto final. Às vezes a gente fica tentando entender o amor de Deus. Você não tem nada que entender, você tem que usufruir do amor dele. E se você quiser entender as coisas de Deus, às vezes dá um nó na cabeça, irmão. É crer ou não crer. Então o amor de Deus, a gente vai usufruir desse amor. A gente vai se conservar nele. Eu quero ficar nesse amor. E aqui a gente já vê uma coisa, né? Porque você, foi falado aqui, né? Porque você errou que Deus vai jogar você fora, entendeu? Não é porque você alcançou o nível que você deveria alcançar que Deus vai dar um chutão em você, jogar você fora. Não. Mas você precisa entender isso. Eu preciso me conservar no amor. Esperar na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então é isso que eu tenho que fazer. Pare que é muito mais. Ficar de boa do que começar a ir para uma guerra. Certa vez o Senhor falou bem assim: essa guerra você não vai ter que guerrear, porque eu vou guerrear por você. Deus, a Bíblia chama Deus de o Senhor dos exércitos. Então eu preciso esperar na misericórdia, no versículo 21, esperar na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aí ele diz: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Como é que eu vou batalhar na fé? Eu tenho que ver os irmãos que estão duvidosos e ajudar esses irmãos. Repare como é que eu vou batalhar. Eu vou ajudar os irmãos que estão duvidosos a sair da dúvida. Aí ele diz no versículo 23: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor. Salve.
Tem muita gente, talvez do seu lado aí tem um irmão que está muito fraquinho. Ajude ele. É assim que a gente batalha pela fé, ajudando aqueles que estão fracos. Salve ele, mas tenha misericórdia, né? Com temor, aborrecendo até a roupa manchada de sangue. E aqui a gente vê uma coisa, amados. Você não pode se perder para salvar alguém. Se alguém vai sujar a sua roupa, você está liberado para deixar essa pessoa com Deus. Tem muita gente que perde aquilo que Deus deu porque quer ajudar outra pessoa. Judas está dizendo bem assim, ó, salve aqueles que estão duvidosos, arrebate que estão no fogo, tal, mas cuidado para que não manche a sua roupa de sangue. Então, se você está querendo ajudar alguém, mas essa pessoa não quer ajuda, e ele está, na verdade, lhe influenciando para o mal, saia fora. Diga, ó Deus, eu deixo essa pessoa com o Senhor. Se você está resistindo e você está, na verdade, é aquela questão, você está influenciando, beleza. Mas se você está sendo influenciado, saia fora. Se ao invés de você levantar ele, você está caindo, saia fora. Diga, ó Deus, sabe de uma coisa? Eu vou me revestir, eu vou dar um tempo para o Senhor operar nessa vida, porque essa vida não está dando bom sinal. É o que ele está dizendo, ó, salve-se, apiede-se, mas cuidado para você não manchar a sua roupa. Então, o que é que eu tenho que fazer nessa terra? Como é que eu batalho pela fé, irmão? Na verdade, a gente batalha pela fé quando a gente vai salvando as vidas. Você vai dizendo, né? Esse caminho que você está realmente é o caminho bom, é verdadeiro. Você sabe onde você está e você vai salvando. A Bíblia chama a gente de embaixadores do Senhor. Amém? Quinta verdade, para lutarmos, batalharmos pela defesa da fé. É nós sabermos que aqueles que são do mundo, dos ímpios, né? O texto fala muito sobre isso. Eles nada são. O caráter deles vai levar eles para a ruína. Irmão, versículo 4, Judas chama as pessoas de ímpios. Versículo 10 chama de animais irracionais. Versículo 12 e 13 diz assim: estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levados pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Em outras palavras, ele está dizendo, porque ele estava falando de pessoas que têm entrado na igreja, né? Ele disse, eles entraram na igreja e eles querem corromper vocês. Judas está dizendo, não se preocupe, na verdade, e fique atento, porque eles não são nada. As pessoas que entraram na igreja para tentar destruir a fé dos irmãos, Judas está dizendo assim, eles são nuvens que não têm água, são árvores que não dão fruto, são manchas, são ondas, ou seja, vem para acabar, mas eles, na verdade, o final deles é trevas, é perdição, é juízo. O que é que eu quero dizer com isso, irmão? A gente tem que parar de ter medo dos outros. Glória a Deus. A gente só tem que ter temor, sabe de quem? De Deus. E às vezes a gente fica com medo. Por exemplo, você vai, e aqui eu abrindo um pouquinho, você vai na sua escola, na sua faculdade, que hoje está difícil, né? Muito difícil ser crente nas instituições. Você está com medo de ser crente lá? Você está se escondendo lá? Não tenha medo não. Devagarzinho, com sabedoria, mas você mostra quem você é em Deus. A gente tem visto acontecer uma série de coisas, né? Como aquele rapaz lá, o Charlie Kirk, que levou um tiro. Porque ele era cristão, irmão. Tem um negócio meio político, mas ele, antes de ser político, ele era cristão. E se você escutar o que esse cara já falou, a ideia dele era só Jesus, família, salvação. Claro que tem um viés, né, político, mas ele era um cristão.
E ele encarava, pense, você chegar numa universidade hoje, do Brasil, dos Estados Unidos, seja lá onde for, e você encarar aquela ruma de estudantes e todo mundo, professor, e você defender a sua fé. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não fique com medo não, maior é aquele que está em você do que está no mundo. Eu não estou falando para você ir afrontar ninguém não, estou falando para você defender a sua fé. Sexta verdade, para batalharmos e lutarmos pela defesa dela, é saber de uma coisa que Judas falou. Eu estou estudando Judas com você, né? É que às vezes, né, essas pessoas estão entre nós. Isso aqui é pancada, porque às vezes o inimigo bota os emissários dele, o inimigo bota os seus soldados no meio da igreja. E aí agora você não vai ficar olhando, será que é esse? Será que é esse, meu irmão? É como Jesus quando diz assim, ó, eu escolhi 12, né? Mas um é o diabo. Aí os discípulos, sou eu, Senhor, sou eu. Acho que foi uma confusão braba ali, né? Um olhar para o outro assim, rapaz, acho que é esse aqui. Não, acho que é esse aqui. E eu não quero que você saia daqui pensando isso não. Não precisa. Mas o texto diz que eles entraram, né? Judas está dizendo, eu ia falar de salvação, a nossa salvação, tá? Ele ia contar a bênção. Aí diz, rapaz, eu senti necessidade de falar, porque entraram no meio de vocês umas pessoas que vêm para corromper. E aí eu preciso, né, saber que às vezes eles estavam entre nós. João, ele fala, estavam conosco, mas não eram de nós. Nem todo mundo que diz que é. E às vezes tem uns crentes meio inocentes, né, que vêm para a igreja e dizem assim, todo mundo ali é perfeito. Ou o líder fulano de tal é o cara. Aí as pessoas começam a fazer um monte de coisa e você desacredita da sua fé por causa dos homens. Quantas pessoas abandonaram a igreja e abandonam a igreja porque o líder A, o líder B, tá, o C, o D, o alfabeto todinho faz besteira. Aí eu pergunto, a sua fé estava nele ou está no Senhor? Então por que eu vou deixar Jesus por causa dos homens? A gente cantou aqui, se eu perder eu quero é ele, que eu perca tudo menos ele. Então eu preciso botar isso na cabeça. Infelizmente às vezes eles se introduzem. No versículo 4 diz que alguns se introduziram. No versículo 12 diz que eles estavam nas festas de fraternidade ou a festa de amor. Os irmãos faziam reuniões, né, e faziam uma festa de amor, como a gente faz com fraternização, um churrasco e tal. Os irmãos estavam lá. O que é que acontecia? Esses cabras entravam no meio da festa para criar confusão. E aí ele diz, olha, eles entraram na festa de amor de vocês. Os ímpios e suas impiedades, ele diz, eles não permanecerão. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Irmãos, a gente tem que confiar no Senhor. Quem não é que entrou, vai sair. Salmo 1 diz que eles não vão permanecer na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios vai perecer. O que é que eu tenho que fazer? Expulsá-los? Não. Deixa crescer o trigo e o joio junto. Vai chegar uma hora, quando Jesus vier colher, ele vai separar o trigo do joio. O trigo ele vai recolher no seu celeiro e o joio ele vai tocar fogo. Mas eu preciso ser uma pessoa consciente. Tem muito crente inocente. Às vezes a gente é inocente. A gente chega na igreja e uma pureza que não é aquela pureza pura. É uma pureza, sei lá, meu Deus, como é que eu digo? Pueril, uma pureza infantil. E não é de criança, que criança é a coisa mais linda. É a gente achar que todo mundo é. Por que eu estou dizendo isso? A gente começa a fazer as coisas direito, aí a pessoa está no seu lado, começa a fazer errado, aí você desanima de fazer o direito. Você abre mão da sua fé, você abre mão da doutrina, porque o camarada aqui do lado que defendia a doutrina agora está falando contra ela. Tem pastores aí famosos que agora diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Aí você diz, meu Deus, homens muito inteligentes, conhecedores e tal, aí dizem, não, a Bíblia não é assim, essas coisas todas. Aí eu vou cair nessa. Não. Sétima verdade.
Para batalharmos e lutarmos pela defesa da fé, eu preciso saber que o fim deles é destruição. Versículo 4 e 5 diz que eles serão destruídos, o juízo virá sobre ele. Versículo 6 diz que vai vir fogo eterno sobre eles. Eles vão morar nas negritudes das trevas. Amados, tudo passa, menos a palavra. O mal será destruído. Diga comigo, o mal será destruído. Oitava verdade: para batalharmos e lutarmos pela fé como crença, doutrina, eu preciso conhecer um pouco as suas heresias e práticas. Agora eu vou me deter um pouquinho mais aqui nas heresias. Primeira heresia no versículo 4. Ele diz que aqueles homens iam entrar na igreja e iam causar dissolução na graça de Deus. O que é isso, pastor? Dissolução eles estavam, na verdade, transformando a graça em algo indecente. Eles estavam querendo libertinagem. Não é ser liberto, é ser libertino. Naquela época, não só Judas, mas Pedro falou sobre isso. Tinha um grupo que chamavam gnósticos. O gnosticismo, ele defendia mais ou menos o seguinte: tem várias correntes, mas uma era o caso ali. Eles defendiam que na carne, a carne, o corpo, é essencialmente mal. Ou seja, nada vai mudar a sua carne. Então, já que nada vai mudar, você pode pecar. Os caras entraram na igreja e assim, não, você não vai mudar, né? Não tem, às vezes a gente diz isso também, não, o seu corpo, né? Não sei o que, né? Tal. Aí você diz, o meu corpo não vale nada mesmo, então deixa ele se esbaldar. Seu corpo, sua regra. Seu corpo, minha regra, né? Então ele dizia, a carne é essencialmente mal, e nada vai mudar isso, você pode pecar. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam usando a graça para justificar o pecado. Judas disse, peraí, rapaz, por isso que ele estava escrevendo, ele ia escrever coisa boa, Judas, ele ia escrever, acho que ia dizer, meu irmão, amo você, não sei o que. Onde ele olhou, disse, não é possível, eu tenho que falar. Esses caras entraram na igreja e eles estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Irmão, você não pode pecar assim à toa não, nem eu. Que é uma compreensão errada. Os teólogos chamam de graça barata, ou uma graça imoral. A graça barata é que eu posso fazer o que eu quiser e Deus vai estar aplaudindo. Deus vai dizer, não, coitadinho dele, meu filho, ele é carne. Aí o pessoal, a gente ainda usa assim, a carne é fraca. Não é fraca? Foi Jesus que falou isso. É fraca ou não é? Olha. A carne é fraca. Mas o Espírito está pronto. A carne é fraca mesmo, mas o Espírito está pronto. Então quando você absorve essa ideia, o que entrou na igreja, irmão. Você pode ser crente de qualquer jeito. Judas diz, não, peraí, essa graça não é a graça que Jesus ensinou não, nem a que Paulo ensinou. Paulo diz bem assim, eu não posso fazer vã a graça de Deus. Já que Deus me perdoou e me perdoou, então por isso eu vou pecar, como se eu vou testar. Vamos testar se Deus perdoar mesmo. Eu peco para Deus perdoar, eu peco para Deus perdoar. Vou fazer um pecadão para ver se Deus perdoa. Sai Satanás. E é isso que a gente tem que batalhar, irmão, na nossa vida e na vida dos outros. Não, irmão, peraí, irmão. Deus ama você demais, meu irmão, e Ele lhe perdoa, você pode fazer... Ele vai lhe perdoar, mas Ele não quer que você fique pecando, não. Ok, irmão. Deus quer que eu fique pecando? Diga aí, para mim. Pastor Vanilson. Casado com essa loira bonita aí. Há 34 anos, né? 34? 34. 34 anos já é muito ano, então será que não dá para você, né? Não pode fazer corte desse negócio não. Aí o pessoal da internet é uma onda. Não pode, irmão. Isso é graça barata. Então o que é que aconteceu? Algumas pessoas entraram e começaram a fazer isso, né? Libertinagem. É graça, estou na graça. E aí começou a entrar na igreja, dizer, você pode pecar porque a sua carne, você nunca vai salvar mesmo sua carne não se salva. Já viu essa história? A carne não se converte. Ela não se converte, mas a Bíblia manda você mortificar ela.
E é assim, é todo dia a gente dizendo carne, fica aí no seu lugar. Qual é o lugar da carne? É na cruz. Paulo disse, eu estou crucificado por Cristo, e Cristo, eu estou lá na cruz, né? Minha carne eu botei na cruz, Paulo dizia. Então, a graça não nos dá direito de pecar, irmão. Essa é a primeira coisa, é uma heresia que entrou na igreja, naquela época. Então eu vou dizer para a gente pular aqui, né, irmãos? Olha, em nome de Jesus, se você está aqui, você acha que você pode ficar pecando e Deus não está nem aí, você tem que mudar isso hoje. Se você peca consciente que você está pecando, Hebreus fala que nem tem sacrifício para isso. A gente pode não, né? Acontece às vezes a gente errar, e qualquer um aqui erra e pode vir a errar, mas deveria ser um acidente de percurso. Você vai, eita Jesus, me perdoa Senhor, né? Mas você começar a maquinar, isso é satânico. Tem gente que fica maquinando pecado, criando pecado. Em todas as áreas, não é só na hora carnal não, em todas as áreas, só ficar maquinando as coisas, isso é satânico. E a gente tem que lutar, tem que batalhar, dizer isso é satânico, irmão. Então aí ele diz bem assim, eles negavam a Deus. A galera entrou na igreja e estava negando a Deus, é o ateísmo. Ou a Jesus Cristo, os anticristos. Hoje a conversa é que o Brasil, né, e as nações é um país laico. O que é isso? Laico é um país que não tem religião oficial. Beleza. Só que as pessoas não são laicas. Entendeu? Ou você crê em Deus, crê em qualquer coisa, crê em alguma coisa. Não crê em nada, mas crê em alguma coisa. Então o país é laico, mas eu não sou laico, eu sou cristão. E aí entra esse negócio, não, mas a gente não é tudo é laico, o país é laico. Ninguém pode falar. Hoje a gente está sem poder falar no nome de Jesus. Aí entraram a galera lá dizendo bem assim, que Deus, rapaz, eles estavam negando a Deus. Judas diz, na igreja negando a Deus e negando o Senhor Jesus. Versículo 5, ele diz que eles eram incrédulos. Crente incrédulo. E ele dá uma ideia interessante, ele fala de algo sobrenatural. Qual foi o algo sobrenatural? Ele dá um exemplo de quando Deus liberta o povo do Egito, né, no Êxodo, e vocês lembram, né, eles chegam na porta da entrada e eles duvidam do poder de Deus. Deus deixa ele rodando 40 anos, todo mundo morre, só quem entrou foi Josué e Caleb. E os novinhos que nasceram no deserto. Mas os velhos morreu todo mundo. Inclusive Moisés, o grande líder, não entrou. Ele viu a terra, mas não entrou. Por quê? Porque ele não glorificou a Deus, sabia? A incredulidade é algo que fere Deus, sabia? Você não crê em Deus, você não crê em Jesus, é como se você estivesse lá exagerando, cuspindo na cara de Deus. Deus chega para Moisés e diz assim, Moisés, você vai fazer o seguinte, o povo está reclamando, está querendo água, você vai furar a rocha, toque, toque, e quando você furar a rocha, vai sair água. Aí Moisés, né, foi lá e toque, toque, o que aconteceu? Água. Segunda vez, o povo de novo, o povo rebelde, aí Deus disse, olha, o povo está reclamando de novo, você agora vai em tal lugar na rocha, você não vai furar, você vai falar. Aí Moisés chega lá irritado com o povo, vocês são uns miseráveis, tal, vocês ficam aí pegou a vara e toque, toque na rocha. O que aconteceu? Saiu água? Saiu. Só que Deus disse, Moisés, quem mandou você furar a rocha? Eu mandei você falar. Você não me glorificou diante de Deus. Sabe uma coisa? Você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, ele não perdeu a salvação não, Moisés, é um dos grandes líderes de Deus. Mas sabe por quê? Ele não entrou na terra prometida, irmão, porque ele não acreditou naquela palavra que era para falar para a pedra sair água. E o que eu estou querendo destacar aqui, e Judas estava destacando, a incredulidade é terrível. E deixa eu dizer uma coisa, se você crê em tudo, você não crê em nada. Tem gente hoje que crê em tudo, crê em fantasma, crê no extraterrestre, crê em tudo, crê em Deus, crê nos santos, né?
santos da igreja, crê em tudo. Deixa eu dizer uma coisa, você não crê em nada. Quem crê em tudo não crê em nada. Só você mudar a ordem. Então a incredulidade é terrível. Aí no versículo 6 ele fala de outro negócio. Ele fala que teve uns anjos que não guardaram a sua posição, né, a sua constituição. Deixaram a sua coisa, o que era natural. E a gente vê uma coisa que nesses dias a gente está enfrentando, irmão, a coisa pode ser até normal, mas natural tem muita coisa que não é não. Tem muita coisa normal, ou seja, normal porque está ficando normal, mas não é natural. E ele está falando dos anjos que deixaram a sua posição natural. E deixaram, né? E deixaram. E Deus, sabe o que Deus fez? Botou ele em cadeias eternas. Então cuidado com esse negócio. Todo mundo faz. Você é todo mundo nesse contexto aí? Não. Todo mundo faz menos você. Porque todo mundo faz agora virou regra? Irmão, repare. Depois você lê em casa o livro de Judas, meditando. Então batalhar pela fé não é só ficar aqui, sai Satanás, não sei o que lá. É muito mais que isso. É postura de soldado. É se posicionar, entendeu? É buscar conhecer as coisas. E guerrear as guerras que tem que ser guerreada. Martinho Lutero diz bem assim, se você guerrear, a guerra aqui não é para guerrear, você está perdendo seu tempo. Tem coisas que a gente está nem aí, não faz parte da gente, mas tem coisas que é você e eu que temos que pegar e botar, né, empunhar e lutar. Versículo 7, ele fala de outra coisa, que é uma heresia, estou falando das heresias, ou então do comportamento. Ele fala de carnalidade, irmão. Ele fala de Sodoma e Gomorra. Tem um negócio que está acontecendo no mundo e que a gente, às vezes a gente vai nessa onda aí, é do prazer. Tem um Deus chamado hedonismo. Hedonismo é o prazer pelo prazer. Deus, ele não quer que os crentes fiquem com esse negócio de prazer pelo prazer. E Judas cita Sodoma e Gomorra. O livro de Judas é interessante. Ele pegou um monte de dados históricos para explicar. Aí ele diz bem assim, ó, em Sodoma e Gomorra, você sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? Mas repare, talvez você nunca tenha lido esse versículo, não prestou atenção. Jeremias 23:14 diz assim, mas nós, profetas de Jerusalém, nos profetas de Jerusalém, Jeremias falando, mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, presta atenção, cometem adultério e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e Gomorra, e os moradores dela como Gomorra. Então, Sodoma e Gomorra, aqui ele está falando de falsidade, de adultério, de coisas más. Quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, pensa só em homossexualismo. Ele está falando de adultério também, coisas más, malignas, falsidade. Isso é coisa que Deus não quer. É uma heresia que entrou lá também. No versículo 8 e 9 ele fala de anarquia. Diz que as pessoas não respeitavam as autoridades. Irmão, tudo isso está acontecendo. As pessoas não respeitam mais as autoridades. Respeitar pai e mãe, respeitar professor. Só respeita a polícia porque está com a arma na mão. E se tiver, como infelizmente tem acontecido em alguns estados, nossos caras estão andando com 15 bandidos, tudo armados dentro, todo armado, e a polícia não está querendo enfrentar mais, porque é 15 com tudo com arma poderosa na mão. Então é uma anarquia. E é interessante que ele fala de Miguel, o arcanjo Miguel. Depois a gente vai concluir. Ele fala do arcanjo Miguel. Ele diz que Miguel, quando Moisés morreu, né, aí o Satanás quis pegar o corpo de Moisés. Repare que bicho sagaz. Satanás queria pegar o corpo de Moisés. Para quê? Provavelmente ele queria que Moisés virasse um objeto de adoração. Porque o povo tinha Moisés como, né? O cara, né? Aí o arcanjo Miguel vai lá e diz: Satanás, você não vai pegar o corpo de Moisés, não. Satanás, eu vou pegar. Miguel disse: você não vai pegar, não. Aqui eu estou imaginando. Ele: eu vou pegar. Você não vai pegar, não. Porque Deus mandou eu não deixar você pegar. Satanás, eu vou pegar. Ele: você não vai pegar, não.
Aí, sabe o que Miguel fez, irmão? O Senhor te repreenda. E Judas pega isso para dar uma lição para a gente. O arcanjo Miguel sabia quem era Satanás. E ele sabia que ele tinha uma patente lá no céu. E quando ele caiu, ele ficou com a patente. Só que ele agora é o rei das trevas. Miguel, entre aspas, né? É como se ele respeitou a patente que ele tinha. E o que Judas quis falar com isso? Cuidado com a anarquia, ou seja, o desrespeito com as autoridades. Por exemplo, seu pai não vale um conto furado, né? Mas é seu pai. Você tem que respeitar ele. Tem que respeitar. Não estou dizendo que você vai concordar. Mas você tem que respeitar. Você não pode sair xingando ele por aí, não. Você tem que orar e dizer: Deus, olha, o Senhor não é a autoridade maior. Então, é meu pai, que é minha autoridade, está vindo contra mim. Então, vá contra ele. O seu marido. Não vou dizer isso, não. Seu marido está lhe fazendo mal. Eu ia dizer outra coisa. Aí você vai respeitar ele, vai. Porque ele é autoridade sobre você, segundo a Bíblia. Mas ele está quebrando coisas de Deus. Você vai falar com a autoridade maior. Deus, meu marido, que o Senhor colocou como autoridade sobre mim, cabeça sobre a minha vida, ele está fazendo tudo errado. O Senhor está vendo. Então eu te peço, em nome de Jesus, vá contra ele, repreenda ele. Eu não estou falando passividade, aguentar as coisas. Eu estou falando que existem autoridades e as autoridades precisam ser respeitadas. E Deus é por aquele que respeita a autoridade. Foi isso que Judas quis dizer. Tem gente que sai aí chutando e dizendo que xinga todo mundo, xinga pastor, xinga todo mundo. Tem um monte de pastor errado. Você chega e fala com Deus. Deus, o Senhor não é autoridade sobre ele. Eu não estou falando para você ficar e aceitando, não, certo? Eu não sou dessa turma aí, não. O crente não é capacho de ninguém. Se tem um pastor errado, vá lá e fale com ele, com respeito. Meu pastor, eu estou vendo você fazer umas coisas erradas. Se prepare para ser perseguido, mas vá. Meu pastor, você está fazendo uma coisa errada. E eu vim aqui como sua irmã em Cristo Jesus, ou seu irmão em Cristo Jesus. Eu vim falar para você que eu quero lhe ajudar se você quiser. Mas não saia contando para todo mundo, não, irmão. Não saia difamando os outros, não. E principalmente se for autoridade, não faça isso não, que isso é errado. São essas coisas que é batalhar pela fé, entendeu? Todo mundo faz isso, eu não. Eu não vou estar desrespeitando as autoridades, não, vou respeitá-las. Ele dá o exemplo do arcanjo Miguel. Continuando, versículo 10. Ele fala que ali, aqueles caras estavam falando coisas que não sabiam, falam tudo sem saber de nada. Pense que a internet, que é uma coisa ótima, e que estão aí tentando regulamentar a internet. Mas se acontecer uma coisa na internet que você, não sei se você é uma das pessoas que vê isso, tem tanta gente falando tanta besteira na internet. Meu Deus do céu. As pessoas têm direito de se expressar, mas é muita besteira na internet. As pessoas falam de tudo. Todo mundo virou doutor na internet. Todo mundo sabe de tudo, meu irmão. Você bota lá na internet, eu quero saber. Aí você vai a opinião de todo mundo. Todo mundo virou especialista. Judas está dizendo aqui, ó, eles caras falam, mas eles não sabem nem o que eles estão falando. E aí, amado, se você quer falar, fale com base. Vai estudar. Estuda a palavra, ore, edifique a sua fé santíssima. E fale aquilo que Deus mandar você falar. E fale da melhor forma possível. Já estou indo para a conclusão, amado. Obrigado. Aí ele cita outro caso, versículo 11, ele fala que as pessoas estavam desprezando as coisas de Deus. E ele cita Caim, Balaão e Corá. Aí ele diz, as pessoas estão seguindo o caminho de Caim. Qual era o caminho de Caim? Qual era o caminho de Caim? Sabe o que era o caminho de Caim? Esse aqui é muito, muito sério, muito importante. Caim, ele desprezou as coisas de Deus. Cuidado para você não desprezar as coisas de Deus. Desprezar as coisas de Deus é um pecado.
Pecadão. Caim, ele desprezou as coisas de Deus, ele quis saber das coisas do jeito dele. Aí ele fala de Balaão. Qual era o erro de Balaão? Ganância. Irmãos, eu estou falando isso porque isso tudo entrou na igreja. Aí ele fala depois dos de Corá. Corá eram os rebeldes. Rebeldia é a marca da hora. Que tem de gente rebelde. Às vezes diz só o jovem, mas não, é jovem, é velho, é novo, é criança pequenininha assim, tudo rebelde. São essas coisas que eu tenho que batalhar, entendeu? Não é a minha fé pessoal, é essa fé de crença, conjunto de doutrina, ideias. Então eu preciso estar muito bem espiritualmente para que eu receba de Deus e eu vá combater essas coisas, ou melhor, segurar, dizer não é assim não. No versículo 12... fala que as pessoas apacentariam a si mesmas. Isso fala de uma versão do amor verdadeiro. Egoístas. Pessoas egoístas. Pessoas que são egocêntricas, ou seja, quer ser o centro. A gente tem que dizer, não, o centro é Jesus. O centro é Jesus, não é o pastor não. E essas coisas entraram na igreja, irmão. A gente vê na internet líderes descendo no elevador. Você fica olhando assim, é Deus, virou Deus. Só falta voar o cara. Você fica olhando assim, meu Deus do céu, que é o homem no centro. Quem tem que estar no centro é Jesus, sempre. Versículo 13 fala, seriam corruptos e corruptores, eles escumam as suas abominações como um rio. Versículo 15 fala que eles seriam impiedosos. Essas coisas é tudo coisa que a gente tem que defender, ser contra. Eles eram maus, malignos. Versículo 16 falam que eles eram murmuradores, queixosos, escarnecedores e interesseiros. Crente interesseiro, crente escarnecedor, crente queixoso, crente murmurador. Como é que a gente vai defender a fé, irmão? Você vai falar de Jesus e dizer, rapaz, isso não é certo não, irmão. Você está bebendo, bebida é vício, tal, você está fazendo mal. Aí ele vai dizer, você é um murmurador. Você é um queixoso. Você fica falando da vida dos outros. Você quer consertar a minha vida com a sua vida errada? A gente tem que abrir os olhos e entender que o mundo não é besta, não. As pessoas do mundo ficam com o olhão arregalado em cima da gente. E elas chamam a gente de hipócritas. Eles chamam a gente de falsos. Porque a gente diz uma coisa e faz outra. Glória a Deus. Crente veiaco. Claro que a gente entra em crise, mas veiaco, meu irmão. A vida toda veiaco. Deus não quer não isso. Aí você vai falar de fé, vai falar de, rapaz, não peque não. Você peca igual a mim, só muda só a forma. Glória a Deus. Versículo 18 ele fala de concupiscentes, né? Eles vivem pela carne. Versículo 19 fala que eles eram facciosos, gostam de facção, coisas sensuais. Na igreja entrou um negócio que é uma sensualidade, não é sensualidade de estar, né, querendo se mostrar não, é sensual, é pelo sentido. Aí fora é o tal do, acho que é feeling que chamam. Faça o que você sente. Que onda é essa de fazer o que você sente, irmão? Eu tenho umas coisas assim que eu acho que eu sou diferente, os crentes é uma benção, a gente. Tem umas coisas que eu risquei do meu dicionário. Eu não gosto de ouvir essa palavra. Duas palavras que eu não gosto, vou dizer. Não está aqui não, mas eu vou dizer. Uma palavra que eu não gosto. Voluntário, crente voluntário. Que crente voluntário coisa nenhuma. Lá na igreja, os voluntários para limpar a casa do Senhor. Que voluntário? Crente é servo. Quais são os servos que virão amanhã? Eu vou, pastor. Aí geralmente não vai ninguém. Aí tem que pagar para a irmã para fazer a limpeza e tal. Crente voluntário. Crente não é voluntário não, crente é servo. É filho e servo. E quando a gente fizer o que a gente fez, Deus vai dizer, você ainda é inútil. Porque você só fez o que eu mandei.
Você vai dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas já é bom. Outra palavra que a gente tem que acabar, e tem a ver com isso aqui, essa questão de sensualidade. Sensualidade não no sentido de estar mostrando as coisas, mas sensualidade de ser sensual e pela sensação. E aí eu peguei essa palavra, não estava no script não aqui, mas... crente independente... mano... risque, né? Você não pode tirar nem eu, mas se eu pudesse, eu pegava a língua portuguesa e rasgava, tirava essa palavra. Independência. Não existe independência. Não existe independência. O Brasil não está independente de Portugal, não. Não existe independência. Independência, a palavra independência quer dizer que não depende. Aí está vendo aí os países tudo um dependendo do outro. Não existe independência, só existe um ser que é independente. Quem é o nome dele? Só Jesus não precisa de nada nem de ninguém. Fora Jesus, todos nós precisamos de alguém, de alguma coisa, e dele principalmente. Então, para que esse negócio está sentindo, entendeu? Faça o que Deus mandou você fazer. O pastor estava falando aqui. Não é sentido, com vontade de ir embora, hein, pastor? Não, meu irmão. Sem vontade, com vontade, sem vontade, eu vou obedecer. É fácil? Não, mas é assim mesmo. Vamos concluir, amados. 2 Coríntios 10, 3-6 diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Presta atenção aí. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Preste atenção nesse verso, grife esse verso. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Sabe como é que você defende? Você vai contra o erro. Quem imagina? Fazendo certo. A melhor resposta para o erro é você acertar. A melhor resposta para o pecado é você não pecar. Eu gosto desse verso. Como é que eu vingo a desobediência? Cumprindo a obediência, sendo obediente. Se eu sou obediente, eu vou vingar a desobediência. Irmãos, aconteceu umas coisas que no mundo, né? Você quase não acha uma família edificada. É ou não é? Quase você não acha. Às vezes vem assim, tá tudo dentro dos conforme bíblico. Quase você não acha. Todo lugar, inclusive na igreja. Aí a gente vai falar, rapaz, você tem que ajeitar a sua casa, sua família. Aí ele vai dizer, e a sua? Aí você vai deixar de falar? Não é isso que eu estou falando, estou dizendo, vê se arruma as coisas, porque quando você arrumar as coisas, né, os outros vão olhar. Aleluia, glória a Deus. O menino tá lá, rapazinho, cheio de hormônio, aí tá fazendo as coisas lá, crente fazendo as coisas lá, aí vai falar do pecado, vai dizer ao amiguinho, não faça isso não, rapaz, Jesus quer te salvar. Aí ele vai olhar para você, vai dizer, você pensa que eu sou cega, meu filho? Eu não vi você estar ali no cantinho lá, escondido, lá. Percebe que é por isso que a gente precisa estar com a nossa fé santíssima edificada. E como é que eu faço isso? Línguas, Espírito Santo, palavra, vigilância. Quando errar, se levanta logo, entendeu? Ligado. Jesus, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. A carne é fraca, mas o Espírito é forte, é pronto. Aí tem que parar com esse negócio. Como é que eu vou batalhar se eu estou todo esfacelado, irmão? E o que é que eu faço, pastor? Busque o Senhor para ajeitar, vai ajeitando, Deus tem interesse nisso.
Eu não estou falando, eu não estou aqui me botando como se eu fosse o cara, né, tal, não, mas eu quero. Aí eu quero, Deus sabe que eu quero. Deus sabe que eu quero acertar. Não quero errar, não. Já errei, mas não quero errar, não. Não quero errar, não. Então a gente precisa, esse negócio que eu li aqui, né? A gente precisa rejeitar, agir pela carne. Quem está na carne não agrada a Deus, Romanos 8:8. Não haja pela carne. Defender a fé não é eu sair dando porrada nos outros. Teve um irmãozinho lá que ele veio das drogas e ele se converteu. E no início da fé ele foi falar, os caras no bar, os amigos dele, ele disse, rapaz, Jesus ama você, e não sei o que, quer lhe salvar. E o cara, rapaz, que negócio de Jesus e tal. Aí ele pegou a cadeira assim, você vai se converter ou não? Aí o cara, calma, rapaz, calma. Ele queria dar uma cadeirada nele. Não é pela carne. Quem está na carne não agrada a Deus. Devemos usar as armas poderosas em Deus. Quais são as armas? A palavra, a verdade, o amor, a oração. Sendo uma força restritiva do mundo. Como? Fazendo certo. Vamos aprender isso hoje aqui. Nós vamos fazer acontecer quando eu for fazendo certo, irmão. Essa mensagem parece que a gente não gosta, porque é como dizer assim, não, pastor, você está no mundo da lua. E eu não sou, né, o pastor me conhece, eu não sou cara radical, não. Ou melhor, eu sou um pouquinho, mas eu não sou extremista, entendeu? Que é diferente. Ser radical e ser extremista é diferente. Mas como é que eu vou combater o mal? Fazendo bem. Como é que eu vou combater o pecado? Não pecando. Não é falando, só falando. E é o que as pessoas dizem. Deixa eu dizer uma coisa que eu nunca esqueci, tem muitos anos, mas eu estava numa reunião de líderes, e aí era um político, vai chegar o ano que vem política. E eu não gosto, né, do esquema, mas eu digo, eu vou lá. Porque eu vou lá, pai, vamos ver o que é que ele tem para dizer. Eu digo, bom, vamos ver o que é que ele tem para dizer. Não vou dizer quem foi não, né? Mas aí tá lá, né, sentado e um monte de líderes lá. Aí um chegava no ouvido do candidato. Aí voltava. Aí outro ia. Aí voltava. Aí um estava do meu lado e disse, você vai pedir o quê? Eu não vim aqui para pedir nada. Eu vim aqui para ouvir o que ele tem para dizer. Sabe o que aquele ímpio disse? Irmão, eu nunca esqueci essa cara daquele cara, né? aquele político. Irmãos, vocês querem me corromper? Mano, um ímpio, que ele é um ímpio, falar isso dos crentes, um monte de líder. Irmão, vocês querem me corromper? Ainda bateu assim no bolso. Aí eu vou falar, vou defender, que fé eu vou defender, irmão? Não vai, irmão. Não vai. Então a gente tem que se posicionar. É isso que Judas estava dizendo aos irmãos. Irmãos, a hora é essa. E a gente está vivendo essa hora, o pastor está falando que é verdade. A gente está vivendo uma hora muito difícil na terra. Muito difícil. Os tempos são difíceis, a Bíblia já falava, e é verdade, está muito difícil. A não ser que você vá com a onda, entendeu? Na maré. Mas se você quiser nadar contra, está difícil, as ondas estão muito altas e vindo contra a gente vai ter que nadar contra. Como, meu Deus do céu? Como é que eu vou aguentar ser fiel? Como é que eu vou combater as coisas? Aí você diga, pastor, meu filho, você veio aqui para falar essas coisas. Deixa eu ver, estou encerrando, viu, pastor? O pastor depois vai brigar comigo. Como saber se eu estou certo? Eu vou falar aqui como é que você vai saber que está certo, sem muito comentário. Sabe como é que você está certo? Agora, dia 31/10, é comemorado o quê? Halloween. Só Halloween? Repare, viu? Pastor não vale. Sem ser o pastor. O que é que vai acontecer no dia? Acontece dia 31 de outubro. Dia de Saci Pererê. Mas não é isso não, tem outra coisa. Vamos lá.
31 de outubro se comemora o quê? Sem ser Halloween. É para vocês perceberem como a gente está. É o dia que se comemora a Reforma Protestante. Você percebe como a gente está num mundo diferente? Eu não estou dizendo que você nem eu tem que saber tudo não, mas a gente pega um monte de coisa do mundo e a gente não sabe as coisas que dizem respeito a nós. Pois dia 31 é comemorada a Reforma Protestante, em 1517, são 508 anos da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero vai lá e prega aquelas teses lá dele. É isso que eu estou querendo dizer para vocês hoje, está vendo como são as coisas? Se eu perguntar quem é o melhor jogador atualmente, ficaram com medo, né, os varões aí? Neymar não é mais. Quem foi o cara que ganhou o negócio lá de Olímpia? Mr. Olímpia, né? Olímpia? Ramondino? Olha, tá vendo aí que ele sabe? Ramondino. Vocês estão percebendo? É que eu quero dizer para vocês que a gente está antenado com tudo, menos com as coisas que a gente tem que estar antenado, irmão. Eu estou falando para você ficar um extraterrestre? Não. Mas você tem que procurar as coisas que diz respeito a você primeiro, depois as outras, depois as demais. Então, dia 31 é sim, né, comemorado o dia de Halloween, que é o dia das... Ficou com medo, filho? Dia das bruxas. Tenho certeza que ninguém aqui vai fazer aquela abóbora com aqueles negocinhos lá e a luzinha dentro, né? Nem vai vestir o seu filho de fantasminha. É isso que eu estou dizendo, entendeu? E a escola vai fazer uma festinha para que você faça com seu filho. Seu filho vai daquele chapeuzinho de bruxa. É isso que eu estou dizendo, irmão. É isso que é batalhar a fé. Você, e agora? Cadê os meus direitos? E dizer, não, meu filho não vai participar dessa festa não, porque a minha fé não permite. Aí o que vai acontecer? Você vai ser perseguido, você é um cara atrasado, retrógrado, não sei o que, você é um não sei o que, você não sei o que. Sou mesmo, pronto, sou. É fácil, pastor? É difícil demais, porque você vai ser atacado. Então eu estou falando aqui de batalhar na fé, e você pensa que é vir aqui orar e tal, e a gente ora e tal, Satanás acaba com tudo, e acabou tudo. Não. A batalha tem uma área espiritual lá em cima, na reunião celestial, depois desce. Então dia 31, né, eles comemoram aí o dia das bruxas. Dia 1º, sabe o que é que tem dia 1º? Não, é 1º de novembro. Não é 1º de abril, não. É de novembro. Pai, irmão, sabe, o Halloween, ele veio de um negócio lá dos celtas, tá? Os americanos pegaram e os europeus, barará. Mas sabe qual é a ideia, mais ou menos, que está por trás? É que no dia de Halloween, o dia 31, a distância entre o mundo dos mortos e dos vivos se estreita. E aí bota máscara e tal, porque é como se aquela máscara era para espantar os tal dos negócios lá dos mortos, dos fantasmas que ia vir. O que é que eu tenho a ver com isso? Mas fora de moda, tal, o crente não fizer isso, o crente é... Mas sabe o que acontece no dia 1º de novembro? É dia de todos os santos. Quem foi católico aqui? Então, dia 1º de novembro é dia de todos os santos. E o que quer dizer dia de todos os santos? É para celebrar todo santo conhecido e todo santo desconhecido. É mais ou menos como aquele Areópago, né, que Paulo estava lá pregando, aí ele olhou lá em Atenas, havia um monte de deus e viu um altar que era um deus desconhecido. É mais ou menos isso, é os santos conhecidos e desconhecidos. O que é que tem no dia 2 de novembro? Dia dos finados, dos mortos. Aí, é isso que eu estou querendo mostrar a vocês, amados. Aí a gente tem isso como cultural, né? Você vai no cemitério lá lavar o túmulo lá de sua parente. Botar flor.
Não quero ser radical não, mas quero dizer para você que ele não vai ver nada. Ele não vai ver nada. Mas pega a ligação. Bruxa, dia dos bruxos, né? Das bruxas. Aí dia de todos os santos. E aí dia dos mortos. Que nó, mano. No mundo espiritual isso. É como se abrisse o mundo espiritual. Para que os demais... As pessoas nem todas fazem maldade, certo? Mas abre as portas para os demônios virem para a terra. Sabe o que é que você e eu a gente tem que fazer? A reforma protestante fez 5 coisas. Eu queria que você, quem não sabe, vai aprender hoje. Primeira coisa, a gente chama de sola escritura. Somente a Bíblia. Quer defender a fé? Bíblia. Só o que está escrito. Não é que fulano tal falou, nem ninguém falou, teólogo tal, não. Está escrito, teólogo, tá, creio. Só a Bíblia. Segundo, sola fide ou sola fé. Só a fé. Não é obras, é fé. Terceiro, sola gratia, ou seja, só a graça. Eu sou salvo pela graça, não sou salvo pelas obras. Quarto, solos Cristo, só Cristo. Maria nos salva, João nos salva, Vanilson nos salva, Pastor Luiz nos salva, ninguém salva, quem salva é Cristo. E por último, só lhe deu glória, só glória para Deus. Se a gente cumprir essas 5 coisas, a gente já vai batalhar com a fé. Mas há muitos anos atrás eu fiz um negócio que eu estava olhando lá nas minhas anotações, que são 7 perguntas. Primeira pergunta: você baseia os seus ensinamentos em outras revelações ou só nos escritos da Bíblia? Segunda pergunta: você crê que o Senhor Jesus é o Messias, o Cristo, que veio em carne para nos libertar dos nossos pecados? Se você disser sim, batalha na fé. Você acredita que o sangue de Jesus é a única base para obter o perdão dos pecados? Se você crê, você está dentro da vontade de Deus. Você crê que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos? Você crê pessoalmente em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Você depende de alguns esforços para a sua salvação? Não, né? Só graça. É a sua missão pregar o Evangelho? Batalhar pela fé em Cristo? Amém, amém. Deus nos abençoe, né? Eu quero encerrar fazendo uma pergunta, na verdade, a você. Hoje eu de manhã eu estava num serviço fúnebre, né? Um culto fúnebre. Uma senhorinha faleceu da nossa igreja e eu estava lá, né, fazendo o culto fúnebre. E aí eu falei umas coisas lá que eu disse assim. E aí eu quero fazer isso baseado nesse apelo que eu quero fazer. Primeiro apelo, só 2 apelos. Primeiro apelo. Se tem alguém aqui que quer ser salvo por Jesus Cristo. Não é pela igreja, não é pelo pastor, por Maria, por sei quem lá, é por Jesus. Se você está aqui, você quer ser salvo, esse é o seu dia. Não é amanhã, depois da manhã, é agora. Hoje é o dia aceitável. Se você veio aqui, você ouviu, talvez você não entendeu muita coisa, mas você disse: rapaz, essa conversa aí vale a pena eu investigar. E você quer entregar a sua vida para Jesus, essa é a hora, certo? Mas eu vou falar 4 coisas que eu falei lá no enterro. Tem 4 formas de ver a vida e a morte. Primeira, você acredita que a vida é só aqui agora, é só matéria. Você é estudioso que está aqui ou está me ouvindo, né? Você é estudioso. Aí você diz: não, o homem é só um conjunto da química com a física, a biológica, não sei o que lá, um monte de coisa, e é matéria, e quando acaba, tchau. Talvez você esteja aqui e pense assim. Se você pensa assim, é uma forma de pensar. Morreu, acabou. Segunda forma que as pessoas têm de pensar é o seguinte: não, a vida não é assim não, a gente vive aqui, mas quando a gente morre, aí a gente volta de novo. O corpo fica lá e eu volto em outro corpo. Ou eu vou para frente ou eu vou para trás. Ou eu pego um corpo melhor ou pego um corpo pior. Ou eu viro um homem depois, ou então eu vou virar um bicho. É uma forma de acreditar.
Terceira forma de acreditar. Não é assim não, pastor. Quando a gente vive aqui, quando a gente morre, a gente vai para um lugarzinho. E a gente fica lá naquele lugarzinho. Aí umas pessoas da terra ficam rezando para a gente, orando. E pedindo a Deus que livre a gente daquele lugarzinho, porque lá dói, sofre, mas não é definitivo. E aí depois eu saio dali e vou para um lugar bom. Terceira maneira de pensar. E a quarta maneira de pensar. A gente crê que a gente vai viver aqui. E quando a gente morrer, a gente vai estar presente com o Senhor. E um dia o Senhor vai ressuscitar esse corpo mortal em um corpo glorificado. A mensagem de Jesus é a melhor mensagem que existe. É a mensagem. Tudo mais é arrumação, irmão. Então você está aqui, amado, e você nunca entregou a vida para esse Jesus. Eu queria lhe dar a oportunidade de você fazer isso agora. Você levantar sua mão e dizer: pastor, eu quero seguir Jesus. E aonde tiver pessoas com ele, eu também quero. Não estou falando para você ficar aí na sua casa, não. Você tem que congregar, tem que estar numa igreja. Porque a gente vai dividir, né? A experiência, a fé, cresce junto. Tem alguém aqui, você não é crente em Cristo. Você talvez crê em outras coisas. E você quer hoje entregar a vida para Jesus. Você levanta a sua mão. É só um sinal, né? Mas a gente quer lhe conhecer. Não há, né? Todo mundo é de Deus aqui. Espero que sim. O último apelo. Se o irmão puder fazer um sonzinho aí para ficar mais... Não vai dar para vir para frente, mas eu queria que... quem quer renovar, né, hoje, seu compromisso de ser um soldado de Cristo. Se você está aqui e você quer renovar o seu compromisso de ser um soldado de Cristo. Se você você está renovando. Se você não é, você vai dizer: eu vou me alistar no batalhão de Jesus. Eu me alisto no batalhão de Jesus. Se você está aqui e você quer se alistar no batalhão de Jesus, se você já está, você está renovando. Você vai ficar em pé. Se você não quer, você vai ficar sentado. Você não vai se alistar no batalhão de Jesus. Dentro do que eu falei. Ou seja, eu não quero ser mais um. Eu não quero estar na terra, aqui em São Francisco, só para dizer, é mais um. Não, eu quero ser alguém que vá marcar a minha geração. Assim como Moisés marcou a geração dele, como Elias, como Paulo, eu quero marcar a minha geração. Eu não quero ser igual a todos os meus amiguinhos, não, minhas amiguinhas, minhas colegas. Não, eu quero ser uma pessoa diferente. Como? Igual a Jesus. Você não tem que ser igual a A nem a B, não. Você tem que ser igual a Jesus. Eu tenho que ser igual a Jesus. Eu digo direto lá na igreja aí, só tem um molde que eu tenho que me amoldar, é Jesus. Os outros são modelos. Modelos eu pego alguma coisa para mim, mas molde só Jesus. Eu tenho que ficar igualzinho a Jesus. Se eu ficar igualzinho a Jesus, eu alcancei o melhor dessa vida. E eu vou perguntar a você, se você quer, irmão, você vai ficar em pé. Ninguém quer não, né? Então amém. Não entenderam, né? Eu não estou falando para você ser cristão, aceitar Jesus de novo, não. É você dizer bem assim: a partir de hoje eu vou ficar mais atenta, né? Mais atento. Eu vou me ligar mais nas coisas. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Não é o que A nem B quer, não. Eu vou fazer o que Deus quer. Eu não vou fazer nem o que eu quero mais. Mas eu vou fazer o que Deus quer na minha vida. Seja aqui, seja ali, seja no outro lado do mundo. Eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai guiar você. Oi? Venha para cá, querida. Você tá aceitando? Vai renovar? Amém, ela está renovando. Vem para cá, querida. Fica aqui do lado dela. Ela está renovando, né, a aliança com Jesus. Como é seu nome? Cleidiane. Cleidiane. Diga assim: eu Cleidiane, nesta noite, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, totalmente para o Senhor. Em nome de Jesus. Eu
te peço perdão por tudo que eu fiz, sabendo ou sem saber. Em nome de Jesus. Eu não quero, a partir de hoje, mais viver de qualquer jeito. Eu quero agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço nela, querida. Deus abençoe. A igreja vai cuidar dela, né? Maravilha. Maravilha. Aleluia. Irmãos, às vezes uma vida vale mais do que o mundo todo, né? Jesus disse que se uma vida, né, entregar a vida para ele reconciliar, tem o que lá no céu? Festa. Há uma celebração lá no céu, quando diz, olha, aquela moça, Deus, entregou, renovou a vida. Aleluia. Irmãos, às vezes, quando Estevão foi apedrejado e morreu, o primeiro mártir da igreja, quem é que estava lá assistindo? Quem estava assistindo e estava segurando as roupas dos caras que estavam matando ele? Igreja? Saulo. Quando Saulo vê aquele rapaz morrendo por Jesus e dizendo bem assim, Senhor, perdoa eles, não sabem o que fazem. Toma nas suas mãos o meu espírito. Com certeza aquilo marcou a vida de Saulo. E no caminho de Damasco, quando Jesus se apresenta, diz, rapaz, eu sou aquele que você está perseguindo. Aí, com certeza, ele pensou, rapaz, o homem deu a vida por ele. E eu estava assistindo ele morrer. O que eu quero dizer com isso? Às vezes uma vida, uma menina como essa, um rapaz, uma moça que se entrega para Jesus, pode fazer uma diferença tremenda no mundo. Eu quero dizer para você que Deus está procurando homens e mulheres, jovens, idosos, que não tem negócio de idade com Deus, se é homem, se é mulher, para fazer algo tremendo nessa terra. Eu estou me candidatando, eu estou dizendo, Deus, eu quero, Senhor, eu quero, faça o que o Senhor quiser. E eu estou lá dizendo, igreja, vamos para a presença de Deus, porque o lugar é no altar. O lugar é lá, e dizer, Deus, eu quero, me transforme de glória em glória, eu quero ver a sua glória. Eu não quero ser só um pastor, não. E eu também não quero fama, não. Eu quero que Deus cumpra o que Ele tem na minha vida. E Ele quer cumprir na sua. Você não vai ser só mais um, não. Você vai ser um homem ou um jovem que vai fazer a diferença. Que as pessoas vão olhar e vão dizer, rapaz, você é um cara diferente, você é normal. Eu vejo que você é um menino normal, mas você tem um negócio diferente em você. Seu olhar é diferente, você fala diferente. Você vai dizer, é Cristo em mim. Igreja de Jesus, igreja não é uma reunião social, não. Igreja não é uma coisa só para a gente se reunir e ficar um olhando para a cara do outro, não. É para a gente tentar achar Deus. Quando você entrar no culto, você tem que fechar os olhos ou ter olho aberto, mas você está dizendo, Senhor, onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor está? Eu quero achar o Senhor, eu quero achar o Senhor. Fale comigo, no louvor, fale numa ministração, fale alguma coisa comigo, Senhor. Eu não quero ficar aqui de qualquer jeito, não. Eu quero, é isso. Pelo amor de Deus, irmão, não é porque eu estou falando hoje não, isso eu sei que você concorda comigo. Põe a mão assim no seu coração, é só uma forma simbólica, que é do coração que procede as saídas da vida, né? Pastor, esse irmão está separando ele hoje para o diaconato. Amém? Aí se o senhor quiser fazer após a oração, ou depois a gente faz aqui. A gente ora por ele, senhora, né? Eu concordo. Você quer que eu ore? Por ele nós vamos fazer isso. Amém. Jesus, por favor. Amém. Feche seus olhos, por favor. É só uma forma de você, né, se desligar um pouquinho. Eu sei que o horário avançou um pouquinho. Espírito Santo querido, o Espírito Santo querido, aqui estamos nós, filhos e filhas do Senhor, homens e mulheres, escolhidos a dedo, chamados, amados do Deus, o nosso Pai, preservado por Jesus Cristo. Deus, aqui tem jovens, Pai, como é bom ser jovem, Senhor. Deus, e o Senhor disse, jovem, você é forte, você tem vencido o maligno, porque a palavra de Deus está em vocês. Seja exemplo na fé, na pureza, na palavra, no amor. Senhor, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, enche-nos. Espírito Santo, se alguém está aqui e ainda não fala em outras línguas, quem sabe é uma boa hora, Espírito Santo.
Deus, em nome de Jesus, batiza. João falou que ele viria e ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Renova aquele que nunca mais falou em línguas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus. Rios de água viva, em nome de Jesus. Rios de água viva, em nome de Jesus. Enche, meu irmão, tira, Senhor, como que um tanque, um poço, Senhor, que essa água comece a jorrar de dentro da gente, Pai. Em nome de Jesus, jorra, Pai, em nome de Jesus, e tira todo entulho, Pai. Às vezes muita coisa fica entulhando a nossa vida espiritual, que hoje seja uma noite de vitória, de libertação. Ó Pai, que o meu espírito seja livre, Pai, em nome de Jesus. E aonde há o Senhor, aí há liberdade. Querido Deus, abençoa esse irmão, essa irmã, Deus, essa noite. Eu te peço, Senhor, que o Senhor ponha os seus olhos sobre nós. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Move, Espírito Santo. Deus querido, decaixe, deve te manas, decaixe. Oh Deus, renova os dons espirituais nas nossas vidas. Senhor, a gente precisa desses aparelhos, desses aparelhamentos do Senhor. Precisamos dos dons espirituais. Senhor, para enfrentar esse mundo a gente precisa dos dons espirituais, o dom de sabedoria, Senhor, palavra de ciência, palavra da fé, ó Pai, dom da fé, dons de curar, Senhor, dons de operar maravilhas, discernimento de espíritos, ó Pai. Deus, flua aqui nessa igreja, Senhor, aqui, Senhor, em São Francisco, em nome de Jesus. Levanta-nos, ó Pai, como um povo forte e ativo, que conhece o seu Deus e faz proezas no nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu te peço forças para meu irmão, minha irmã, que está enfrentando uma grande batalha, um pecado que está no pé, na cola, como a Bíblia diz, está na cola, o pecado grudou, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e peço, dê força a esse meu irmão, essa minha irmã. Ele vai vencer, Pai, ela vai vencer. Ela vai dizer não ao pecado, ela vai dizer não à carne e vai dizer sim a Jesus. A partir de hoje eu vou agradar a Deus, não a ninguém, nem a mim mesmo. Eu vou agradar a Deus. Deus vai ser o centro da minha vida. Deus, faz isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo este povo amado, povo querido, povo escolhido. Aqui tem um povo amado do Senhor, Pai. Aí do céu o Senhor olha desde o céu e olha para cada um de nós e vê-nos aqui, ali na nossa casa, quando daqui a pouco formos embora. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo o pastor Luiz, Senhor, a sua família. Deus, cumpre algo maravilhoso nessa vida, nessa família. Deus, faz o que o teu filho não pode fazer, e é assim que a gente vive. O que a gente não pode fazer, Deus faz. E faz bem feito. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela honra que o Senhor me deu de estar falando para essas pessoas especiais do Senhor, Pai, porque para mim é uma honra pregar o Evangelho, Senhor, e com todo respeito, apesar de forma enfática, Senhor, com todo respeito a essas vidas aqui, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por cada um, Pai, preciosíssimos. Deus, aqui não tem ninguém imprestável, aqui são todos homens e mulheres de Deus, Pai, aqui não tem nenhum, ó Pai, que o Senhor joga fora. Todos o Senhor diz, eu posso te usar, eu quero te usar, eu quero fazer algo diferente na sua vida, que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem chegou no coração de seu ninguém. Eu quero fazer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Dê um abraço e diga, nós somos escolhidos de Deus. Deus tem coisa grande com a gente. Você pode crer nisso, que Deus tem algo muito grande com você, muito grande. Não é com os missionários, pastores, não, é com você. Deus tem algo muito grande com você. Tem, irmão, tem. Eu quero pedir a você que a partir de hoje você fique dizendo, Deus, eu quero saber o que o Senhor tem na minha vida. Obrigado pela atenção, pastor.